pastora falou, eu quero comentar o milagre, quero falar do grande milagre que é o meu filho Arthur, que eu acho que a maioria conhece aqui, né? Ele tem 16 anos e eu acho que ele vai me ouvir falar, toda vez ele acaba se emocionando também, né? Mas é assim, eu tenho ele há 16 anos, ele fez 16 anos, vai fazer 17 agora. E eu tive uma gravidez normal, né? Eu tive ele com 31 anos e correu tudo bem. E quando eu tava pra ele nascer, eu tinha um médico amigo meu que era intensivista na UTI neonatal. E eu falei pra ele assim, Leandro, você pega o Arthur pra mim no Hospital Paraná? Ele falou, mas por quê? Tem alguma coisa? Eu falei, não, mas eu gostaria que você pegasse o Arthur pra mim, né, na sala de parto. Aí ele falou assim, tudo bem. Tem alguma intercorrência, alguma coisa? Não, não tem nada. Aí, ok. A gente foi, rompeu minha bolsa, não foi parto normal, foi cesárea, porque era enorme, eu pequenininha, era enorme. Só que o que aconteceu? Quando o Arthur nasceu, ele não chorou. Quando eu vi, ele já estava numa sala, lá no Hospital Paraná. O meu ex-marido tinha ido atrás, né? Ele disse que foram momentos, assim, tenebrosos, porque o Arthur não chorou, o Apgar dele foi 5, ele quase morreu. Ele, quer dizer, ele não respirou. Então, ele ficou roxo. E o médico ambusou, que a gente fala que é a mecânica, é o manual, né, de você fazer, porque não tinha UTI neonatal lá na época. E com a graça de Deus, né, o Arthur chorou, né, e ele veio ao mundo, graças a Deus. Aleluia, coisa linda. E aí, ele teve alguma intercorrência, tomou soro, tudo. E aí, o que acontece? A gente passou um ano, ele estava tudo bem, não teve nenhuma intercorrência, o Apgar dele foi depois para 9, 10. Andou, falou, engatinhou, enfim, tudo que era dentro do tempo. E quando foi um ano e 2 meses, eu o apresentei na igreja, né? Eu não era batizada ainda. E levei ele na igreja, eu já fazia um curso para me batizar, para me preparar. E olhando as fotos, eu percebi que ele estava um pouco estrábico. E então, eu trabalho na área da saúde, né? E aí, nessa semana, eu atendi uma pessoa que falou assim para mim, Gláucia, eu preciso de ir num neurologista porque eu tô ficando estrábica. E o médico suspeita que eu tenho uma lesão de cérebro. E isso já na hora tocou meu coração. Falei, caramba, eu vou levar o Arthur também, porque deve ser alguma coisa. E eu tava já apreensiva. Meu ex-marido achava que era bobeira minha, né? Eu fui na neurologista, a neurologista falou assim pra mim, mãe, você tá neurótica, é píssica, né? Você tá se espelhando nos outros, não tem nada a ver, teu filho é perfeito, anda, fala, engatinha, tá tudo muito perfeito. Aí eu voltei na oftalmo, ela viu que o estrabismo dele também estava um pouco acentuado. Ela falou assim, Gláucia, mas não é a mesma coisa, vamos fazer a tomografia. E fez. Quando eu peguei o resultado, a gente é meio curioso, né? Normal isso. Eu abri o exame, como eu trabalho na área há mais de 20 anos, a gente tem alguns conhecimentos. E na hora que eu abri, eu sei que meu chão caiu. Porque o exame dele, a tomografia, estava dando sugestivo de neoplasia, que é o câncer, né? Que é um tumor. E estava maligno entre pontos de interrogação. Não sei como eu fui para onde eu trabalhava, para o banco, eu trabalhava lá. Um médico amigo meu, todos os médicos, olharam o exame, na hora que eles olharam o exame, eles ficaram brancos e me pediu para eu sentar. Meu Deus. Aí eu falei assim, gente, o que está acontecendo? E o Arthur brincando para lá e para cá com a babá, enfim. E aí eu perguntei só para o Dr. Rafael, eu falei assim, é grave isso? Ele branco, ele olhou para mim e fez assim, muito grave. Vamos agora para um outro neurologista. Eu sei que eu saí de lá correndo para um outro neurologista, não queria ir nessa outra neuro. Na hora que eu entrei no consultório, o médico viu a tomografia do Arthur e ele falou assim, mãe, quantas crises convulsivas o teu filho tem por dia? Eu falei, nenhuma. Aí ele falou assim, você tá vendo isso daqui? Aí ele me mostrou o cérebro do Arthur. Ele tem uma lesão do lado direito do cérebro, que ocupa 1/3 do cérebro dele. E o médico disse que ele não entendia o que estava acontecendo, que provavelmente ele estava com uma lesão e ia ter que fazer um procedimento cirúrgico urgente, porque ele achava que estava sendo comprometido a
ressonância demorou, né? Nesse período, vários amigos meus, pastores, entraram em clamor e tudo mais. E aí os médicos do Hospital Paraná não conseguiam dar o laudo, porque eles não conseguiam entender o que estava acontecendo. Porque clinicamente, ele andava, ele falava, fazia tudo, mas o exame não pertencia a ele. Era assim que os meus amigos falavam, os médicos. Esse exame não pertence ao Arthur. A gente olha esse exame, não é dele que a gente está falando. E então, quando saiu o resultado do exame, eu já estava pronta a ir viajar para o Pequeno Príncipe, enfim, todo mundo vinha e ficava e falava um monte de coisa. Eu entrei no consultório, a primeira coisa que o médico falou para mim foi o seguinte: mãe, você acredita em algum milagre? Eu falei, lógico que acredito, eu sirvo a um Deus vivo, eu tenho certeza. Ele falou assim, pois eu não consigo explicar para você o que acontece com o Arthur. Ele tem uma lesão, ele não foi formado, não tinha como ver isso na gestação. E foi um achado isso. E ele não ter convulsão nenhuma por causa desse tamanho dessa lesão, eu não tenho como justificar isso para você. Porque existem lesões menores, onde as pessoas têm várias crises convulsivas por dia. Então, a única coisa que eu posso te falar é que teu filho é um milagre. Não tem como explicar. Aleluia! E aí eu comecei a entender também algumas coisas, né? A gente passou por várias coisas, o Arthur não teve crises convulsivas até 2 anos. E ele falou assim pra mim, aí eu fui pra São Paulo com o pai dele pra gente poder tirar a prova disso tudo. E o médico de lá, que é doutor, na época eu paguei acho que R$600 na consulta. Ele falou assim pra mim, ele assinou embaixo de tudo que o doutor Ademar falou. Que não existia o que fazer. Ah, doutor, mas tem que fazer cirurgia? O cara falou, não, Glaucia, o que acontece é o seguinte, o cérebro dele do lado direito não tem uma parte, mas o lado esquerdo supriu toda a necessidade do lado direito. Então ele tem algumas fendas, existe a comunicação, não existe todas as comunicações, né? Mas o exame é o exame de uma pessoa que era para ser vegetativa, era para ser dentro, em cima de uma cama, que era para não andar, não comer, não falar, entendeu? E a partir de então eu comecei a entender quais eram os propósitos de Deus na minha vida. Aleluia. Hoje eu consigo assim falar, eu sempre me emociono. Essa música da Cristina Mel eu pedi pro irmão colocar, porque ela fala que eu sou o milagre da vida. Eu cantava essa música direto pro Arthur, né? Porque realmente ele é um milagre na minha vida e eu creio que Deus tem muitos propósitos na vida dele. E tudo começou quando Deus colocou no meu coração para que aquele meu amigo fosse buscá-lo, fosse pegá-lo na UTI. Lembra que eu falei isso agora há pouco? Ele é intensivista e se não fosse ele, fosse outro médico, meu filho não teria sobrevivido na hora do parto, entende? Então assim, se fosse outro médico que não tivesse a experiência que o Leandro tinha, porque ele era intensivista, meu filho talvez não estaria aqui comigo. Então já começou dentro do meu ventre realmente os propósitos de Deus na vida do meu filho. E eu creio que são os maiores possíveis. Existem lutas assim, terríveis, grandes, mas a gente tem que superar isso tudo. Glória a Deus. E aí depois o médico falou assim pra mim, Glaucia, ele não tem crise, mas ele pode vir a ter. E a partir dos 2 anos dele, ele passou a ter as crises dele. Né? Ele tem algumas crises convulsivas, mas são crises simples, não são muito assim, inclusive ele teve uma ontem, é uma coisa mais light, não é aquelas crises assim grandes, né? E aí ele faz uso de medicamento, mas mesmo assim, o grande milagre é que ele está aqui. Aleluia! Né? E assim, uma vez ele chegou para mim e falou assim, mãe, mas como assim Deus fez milagre na minha vida? E eu tenho essas coisas, o que é isso? Quando ele começou a ter crise, eu acho que foi com 14 anos que as crises voltaram novamente, 15, ele falou assim, eu não entendo isso. Por que eu peço para Deus e nunca acontece nada? E eu fui explicar para ele. E neste momento, olha só como que Deus é maravilhoso, né? Uma pessoa me encontrou na internet, porque eu tinha dado um testemunho num lugar lá, e você vai e busca as palavras, e buscou displasia cerebral. E aí ela chegou até mim, ela falou assim, Glaucia, eu queria entender, ela é de Belo Horizonte. Eu queria entender o que é isso, que meu filho, eu descobri que ele está com uma displasia cerebral. E enfim, não sei o que, a gente conversando, aí eu perguntei pra ela o que é que ele tinha. Ela falou assim, olha, ele tem, na hora que eu falei a minha, ela ficou assim e
extasiada, né? Porque daí ela veio me contar que o filho dela tinha uma lesão milimétrica, muito pequena no cérebro, mas que o filho dela tinha 30, 20 convulsões por dia. Aí eu peguei o Arthur e sentei e falei assim, chega até me arrepia, né? Eu falei assim, filho, você tá vendo? A gente não tem que reclamar porque você tem uma crise ou outra, porque isso é o de menos. As promessas que Deus tem para a vida dele são muito grandes diante dessas crises. Né? Eu creio, o milagre maior já foi feito. Né? E a gente tem que louvar a Deus e agradecer todos os dias. Eu agradeço a Deus e louvo, porque assim, eu tenho aprendido muito com Ele. E os nossos filhos são para nós aprendermos também, né? É ensinamento constante. Eu aprendi a ser mais tolerante, a ter paciência, a ter fé. Eu me lembro que quando ele tinha as crises convulsivas dele, passei por vários problemas que eu nunca chorei na frente dele, ele nunca soube. Ele veio saber das crises dele com 14 anos, porque ele nunca presenciou nada. Então as pessoas me viam assim, ninguém sabia o que era eu e Deus no meu secreto, no meu quarto. Eu poderia ficar serena. Eu me lembro uma vez que uma amiga me passou um texto que chamava Serena Confiança. E é isso, a gente tem que ter confiança, serena confiança em Deus. Porque Ele está à frente. Por mais que a gente não saiba, não sinta, às vezes não vem com os olhos que a gente precisa ver, Ele está nos bastidores trabalhando o tempo todo. Aleluia! O tempo todo. E eu creio que Ele tem trabalhado na vida do Arthur, mesmo diante das crises. Mesmo assim, eu louvo e agradeço a Deus todos os dias, porque Ele tem feito maravilhas na vida dele. Ele tem algumas dificuldades na escola, coisa e tal, mas é coisa que supera, gente. Isso é o de menos. Né? Que Deus capacite a gente a lidar com essas coisas todas. E aí, como a pastora falou também com relação a disciplinar, isso é uma coisa muito difícil, né? Mães e pais que estão aqui, principalmente na adolescência. É muito difícil, não é fácil. Mas eu me lembro que teve uma vez, logo que eu me separei, eu me afastei da igreja, e aí o próprio Arthur falava assim pra mim, mãe, vamos voltar pra igreja. Mãe, vamos pra igreja. Mãe, eu quero ir pra igreja. Mãe, eu quero ir no culto. Mãe, eu quero não sei o quê. Então, assim, e aquilo tocou no meu coração. Eu falei assim, caramba, né? O que vai ser depois do meu filho lá na frente? Porque eu tenho que renunciar a algumas coisas, plantar, pra gente poder colher lá na frente. E nós que somos pais e mães, a gente tem que pensar nisso. Existe uma vida, um coração que bate além do nosso. Deus nos concedeu essa vida para que a gente ensine nos caminhos do Senhor. Ele consagrou e a gente tem que consagrar essa vida novamente, porque vai voltar para Deus. Então é um momento, eu li uma vez que tem um texto que fala o Saramago que filhos são a nossa existência, da gente aprender a nos amarmos mais. E é verdade, porque a gente aprende muito com isso, né? E para completar isso que a pastora falou, eu quero ler um texto aqui em Provérbios, não precisa abrir, eu só vou abrir aqui para vocês lerem. Todo mundo acho que já conhece esse texto, que é Provérbios 22, versículo 6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Eu gosto muito desse versículo, né, porque foi Salomão que escreveu, e ele foi muito sábio nesse versículo. E tem uma coisinha aqui bem pequenininha que faz a diferença, que quando eu lia isso eu não prestava atenção. E depois de um tempo para cá eu prestei atenção, que ele fala assim, ensina a criança no caminho. Não é ensina a criança o caminho. Porque quando você ensina o caminho, você está fazendo o quê? Você está deixando ele andar, você ensina e quer que ele vá sozinho. Não. Deus falou assim, ensina e no caminho, dá a mão e vai junto. Glória a Deus. Não adianta você ensinar, você falar e simplesmente não ser exemplo e não estar junto com ele. Aleluia. E Deus usou a vida do pastor essa semana porque assim, a adolescência é uma coisa muito complicada. E esses dias o Arthur, meio rebelde, começou a falar umas coisas. Eu falei assim, olha aqui, meu filho, eu já te ensinei o caminho. E agora é você. A salvação é individual. E eu não quero nem saber. É você que se vira com as suas orações. Se você não quer orar, você não ora. Que eu já estou cansada, eu quero ensinar, você não aprende. Deus fez um grande milagre na sua vida. Você tem que entender que tem promessa. E tá lá. Fiquei irritada. E aí eu orando toda madrugada, né? Porque eu fiz propósito dele ver. E aí o pastor, essa semana, sexta-feira passada,
quarta-feira passada o pastor me entregou uma coisa aqui na nossa campanha depois do culto. E ele olhou para mim e falou assim: Deus quer de você disciplina espiritual para o teu filho. Não é ele, é você. Então Deus falou comigo naquele dia, porque o que aconteceu? Eu simplesmente estava sendo omissa, porque eu estava querendo ser omissa em relação a algumas coisas. Então o que acontece? Nós não devemos ser omissos, pais. Sabe por quê? É fácil cuidar, né? Difícil é educar, não é verdade? Existem pais cuidadores e pais educadores. Que tipo de pais e que tipo de mães que são vocês, que somos nós? Nós somos cuidadores, apenas que a gente cuida, ou a gente educa? Porque educar dá trabalho. Educar é renúncia. Educar é ser exemplo. Educar é mostrar o caminho e caminhar junto. Mas você tem que ser exemplo. Você tem que caminhar junto, você tem que orar, você tem que jejuar, você tem que descer, você tem que participar. Não quer vir no culto, tem que vir no culto. Sim, hoje você pensa que eles queriam vir no culto? Ah, eu tô com dor, eu vou. Vai. Porque não adianta a gente deixar, gente, porque no momento a gente acha que é fácil, não quer se dispor, mas nós vamos ver isso daqui uns dias, daqui um tempo. O que a gente está plantando? É difícil, é desgastante, é muito desgastante. E eu também acabei até trouxe 2 livrinhos ali, o teu tá lá, tá? Depois deu para presentear 2 mães aí. Amém. Que eu gosto de ler esse livro aqui. E ele fala assim, ó. Ele fala assim: Deus está procurando mães que estejam prontas a sacrificar para ver os seus filhos na presença de Deus. Tem uma coisa aqui que eu acho: Deus está procurando mães que estejam prontas e não apenas a gerar os seus filhos fisicamente, mas que também estejam dispostas a sofrer as dores do parto para vê-los nascer de novo para uma vida em Cristo. Então a geração não é você gerar filhos só fisicamente, a gente tem que realmente gerar os nossos filhos espiritualmente, né? E ele complementa aqui que existe, os nossos filhos devem ser mais filhos de Deus do que os nossos filhos, eles devem realizar os sonhos de Deus do que os nossos próprios, como flecha eles devem ser lançados para cumprir os propósitos de Deus. É tempo de discernirmos que estamos em guerra e que os nossos filhos podem ser armas de vitória ou vítimas indefesas nessa batalha. Porque o mundo está aí fora, gente. Ele está sendo estímulo de todos os sentidos, né? É escola, é televisão, é tudo. Então, na minha casa, por exemplo, não entra músicas que fazem apologia de determinadas coisas. Ele sabe disso. Televisão também, novela, não tem como, né? Determinados filmes, determinadas coisas também não. É difícil na adolescência? É difícil, né? Tem dia que eu tô desgastada mesmo. Mas Deus dá sabedoria, dá discernimento e dá estratégia para poder a gente vencer isso, né? Então, estejam sempre, sejam firmes. Vai ter briga, vai ter choro, vai achar ruim, mas amanhã ou depois eles vão acabar nos agradecendo. Sejam firmes, cumpram o papel de vocês, não sejam omissos em relação a trazer seus filhos para a igreja. Isso é uma responsabilidade nossa. Deus vai cobrar da gente. Nós que somos pais, Deus vai cobrar da gente. Tá? Estejam alertas em relação a isso. Tá bom? O filho quer falar alguma coisa? Não? Não? Quer falar? Ele é vergonhoso, gente. Tanto é que ele quer louvar, mas ele fica meio assim. Aí quando ela tá colocando a música aí no final, no fundo, eu também vou fazer isso com ele, para poder ele perder um pouquinho aí a vergonha. Gente, eu agradeço a oportunidade, pastor, e as palmas que louvou o Senhor. Obrigada. Testemunho lindo, né? Esse testemunho tem que se repetir, né, pastor, no domingo. Sim. Hoje tem mães aqui, mas também o testemunho foi pro jovem. Não é? Não tem que achar ruim, não tem que estar com dor, não tem que estar cansado, tem que vir. Vamos se colocar de pé, pastora, pode vir aqui.